Para quem está em casa hoje, talvez vocês estranhem um pouquinho o nosso cenário, onde estamos, porque nós estamos aqui na nossa casa, estamos aqui no centro de Irmã Catarina. São muito poucas pessoas presentes, estamos guardando todas as normas de segurança em relação à pandemia do Covid, e realmente as pessoas que estão aqui são apenas ou da diretoria, ou algumas pessoas trabalham conosco. Hoje é quase como se fosse uma espécie de teste de como funcionaria a nossa casa, caso a gente voltasse a abrir, porque a gente espera que aconteça num futuro breve. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês por estarmos juntos aqui. Eu gostaria de chamar a Renata para cuidar da reunião e organizar direitinho. Por favor, Renata. Olá, boa noite a todos. Nosso microfone está muito alto. É uma felicidade estar aqui. Fazer o caminho do centro hoje foi muito bom, depois de tantos meses, né? E acredito que vocês que estão em casa também devem estar sentindo essa diferença, que é sentir toda essa energia das pessoas que estão aqui. E que nós consigamos passar também para vocês essa nossa felicidade. Bem, como disse Osmar, nós estamos aqui para comemorar não só outubro, que se comemora, né, o Espiritismo, né, o mês do Espiritismo, mas também comemorar 61 anos da fundação dessa casa. E, para isso, nada melhor do que a gente estar aqui com, hoje, o palestrante, que é o nosso querido Nazil. Mas, antes de passar a palavra a ele, que vai fazer um pinga-fogo, vai responder as perguntas, eu queria chamar a nossa querida Nelly, que representa a USE, é presidente da USE aqui, em Bauru e região, né? Boa noite, amigos queridos, não só os aqui presentes, mas também aqueles que estão em casa nos assistindo. Nós estamos felizes por mais uma data tão importante. Nosso técnico está tendo problemas aqui. Alô, obrigada, Renata. Então, quero cumprimentar a todos, dizer da nossa alegria de estarmos aqui presente com amigos tão queridos e presente também no coração daqueles que estão nos ouvindo, nos prestigiando com esse trabalho, né? Ouvindo a nossa comemoração de hoje do aniversário do Centro Irmã Catarina. Em nome da USE, em nome de todas as casas espíritas de Bauru e da nossa intermunicipal, trazemos aqui o abraço fraterno de fortalecimento a esta casa por uma data tão importante que é o aniversário 61 anos. É uma vida, é um trabalho enorme e nós tivemos a oportunidade de conhecer trabalhadores da primeira hora desta casa. E não sou tão velha não, mas deu para perceber um trabalho grandioso que nós tivemos a oportunidade de participar. Vimos essa casa crescer, pequena que era, em outro local inclusive, mas vimos crescer. Lembro de um amigo queridíssimo meu, era um amigo maravilhoso, o Luiz Antônio Florian. Esteve conosco na época da mocidade, como jovem, e partiu para a espiritualidade tão jovem, né? Então, que ele receba na espiritualidade, não só ele, mas eu quero, através dele, transmitir a todos os trabalhadores da casa que estão no plano espiritual nosso abraço de gratidão por terem realizado um trabalho tão importante. Nós sabemos
que a Casa Irmã Catarina tem fundamental papel na nossa sociedade, na nossa querida Bauru. Lembramos de Dona Alice e tantos outros que aqui trabalharam, né, Dona Alice Mendes, e tantos outros que aqui trabalharam. E não podemos deixar, então, de trazer esse abraço fraterno aos que partiram, que estão na espiritualidade, e a vocês que estão aqui presentes, aqueles que estão em casa também, trabalhadores que são, para comemorar uma data tão importante. Então, o nosso abraço, os nossos parabéns, as nossas felicitações e a gratidão. Gratidão por todos que estão trabalhando ainda. Nós sabemos quantos trabalhadores tem nessa casa. Gratidão àqueles que estão no plano espiritual e que, com certeza, hoje aqui estão presentes conosco, nos fortalecendo para continuarmos na luta, na perseverança. Obrigada. E, mais uma vez, a Casa Irmã Catarina está de parabéns por uma data tão importante. Obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Está sendo uma alegria enorme, é um privilégio, né? Estarmos em tão poucos numa reunião presencial na Casa Irmã Catarina. Obrigada. Nós que agradecemos. Muito, muito bom ouvir as palavras, né, da nossa querida. Nós vamos ter a leitura do... Depois do Evangelho? Bom, então vamos lá. Você vai falar agora? Agora sou eu, né? Tá certo, então. Agora o Osmar vai falar. Gente, desculpa o nosso improviso aqui, mas quem sabe faz ao vivo, né? Hoje, como vocês sabem, né, nós estamos no dia 10, o aniversário do centro é dia 13 de outubro, na terça-feira. Hoje é dia 11, desculpa, hoje é 11, né, na terça-feira. Então, só queria lembrar a vocês que em 13 de outubro de 59, foi quando um grupo de pessoas abnegadas, né, conduzidas pela espiritualidade amiga, se juntou e oficialmente foi constituído esse centro, nossa casa chamada Centro Espírita Irmã Catarina. O nome, todos sabem, né, foi muito fácil para aquele grupo escolher, porque a Mãe Catarina sempre foi a mentora espiritual daqui. Acompanhou a Dona Alice desde praticamente o nascimento dela, e juntas elas trabalharam cerca de 80 anos. Então, na hora de escolher o nome do centro, ficou muito fácil, né, e foi colocado Centro Espírita Irmã Catarina. Por que Irmã Catarina, não Mãe Catarina? Talvez o Nazil possa explicar para a gente mais tarde, mas o nome da nossa guia, como todos sabem, era Mãe Catarina. Então, graças a Deus, essas pessoas se juntaram, trabalharam e construíram o primeiro centro, uma casinha muito pequena, né, Nelly? No fundo de uma casa, né, que depois cresceu, não, primeiro dentro de uma casa, depois no fundo de uma casa, e depois finalmente em 71, 72, foi construído esse prédio novo aqui, com a ajuda de muita gente. Muita gente trabalhou. Florian foi quem capitaneou esse esforço todo, através de muitas doações, muitas iniciativas, nós conseguimos construir esse centro aqui. Como a Nelly falou, alguns daqueles primeiros continuam aqui. Inclusive uma pessoa que foi quem colocou as nossas janelas, foi um dos pedreiros aqui, até hoje funciona. Como que ele chama, Paulo? Como chama o senhor que senta aqui na mesa? O Henrique, seu Henrique até hoje trabalha conosco aqui, participa das nossas sessões. Mais modernamente veio outro grupo, depois do Florian, do Boanerzi, do seu Dr. Ulisses, vieram outras pessoas mais jovens, as Valquírias, a Dona Elza, o Paulo já está nessa geração mais nova também, né? Mais recentemente ainda o Ivan, a Elaine, George e tantos outros que estão aqui. Então, hoje, infelizmente, nós não podemos contar com os presidentes do centro, a Luciana e o Alessandro. Mas, em nome deles, nós estamos aqui, a diretoria, representando a eles, e é para agradecer todos esses que vieram antes de nós, que graças a eles que nós estamos aqui hoje, né? Não só eles, também a espiritualidade, que nós temos certeza que há muitos anos, talvez uns 2 séculos, já estava programando a criação desse centro aqui. Talvez há muito mais tempo já estava programando, inclusive, a vinda da Dona Alice da Bahia para Bauru, né? A chegada do Florian e tantos outros, e nada disso foi por acaso. Então, nosso reconhecimento de todo o coração a todos esses que, de uma maneira ou de outra, contribuíram para a construção dessa casa. Não só dos tijolos, mas a construção também desse ambiente espiritual que tanto bem nos faz. Eu não estou exagerando.
Porque nós que estamos aqui, certamente, estamos muito felizes por estar aqui hoje, não estamos? Não é? Então, obrigado, Deus, por ter me permitido essa alegria para todos nós. E obrigado a vocês também. Obrigado, Renata. Então, para a gente dar início à nossa palestra com o Nazil, antes de mais nada, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo a grande oportunidade de estarmos hoje aqui reunidos e pedir, Pai, para que essa realidade de hoje se torne muito mais breve possível, normal, né? Que a gente possa voltar, que todos os nossos queridos que estão aí do outro lado possam estar aqui brevemente conosco, que os nossos doutores possam encontrar a vacina o mais rápido e breve possível e que a gente então possa voltar a um novo normal, mas todos juntos. E que hoje o nosso palestrante seja, como sempre, muito iluminado e possa nos trazer esclarecimentos que sempre nos iluminam e que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia. Que o Senhor esteja com todos nós e que a paz se estenda por todos os lares, por todos os lugares do nosso orbe. Que assim seja. Nazil querido, palavra sua. Se o microfone funcionar, já é um primeiro sucesso. Boa noite a vocês, boa noite a todos que estão conosco em suas vibrações, em seus lares, naquilo que a tecnologia nos permite hoje, superar dificuldades. Quando a gente pensa que não fossem os meios tecnológicos, o isolamento seria mesmo efetivo, porque nós não teríamos condições de nos comunicar, nós começamos a entender a razão pela qual o progresso material precede o moral. É assim que Allan Kardec registra o que os espíritos têm de orientações. Nem sempre o progresso moral está a par do progresso material. Sempre ele vem depois. Quem sabe esse novo tempo que vai decorrer da superação por parte do conhecimento científico das limitações que uma pandemia impõe, possa encontrar o homem mais solidário, mais dedicado àqueles que o cercam. E por que eu digo isso? Para começar, porque esta casa nasceu exatamente desta solidariedade. Chamada de mãe, Catarina, como se apresentou, era alguém que rompia as barreiras para chegar até o coração das pessoas. Eu tive a felicidade, de conhecer as manifestações espíritas por intermédio de Dona Alice. Porque aqui fui trazido, e não me recordo da data, mas ainda nos braços da minha mãe, quando era bebê, para que eu pudesse conhecer o carinho de uma entidade que mais tarde acolheu os meus filhos, porque aqui eles também estiveram trazidos pela sua mãe para ganharem um abraço daquela criatura extremamente simples na maneira de se expressar, mas profunda, extremamente profunda
na forma de aconselhar. Eu me recordo, Osmar, de que a primeira vez que me lembro, estive aqui para brincar com minha irmã no fundo do quintal da casa de vocês. Ali, sentada no chão, sua mãe, depois de dar passividade, permitia que as crianças brincassem enquanto os adultos eram atendidos numa pequena saleta. E aquela imagem nunca deixou a minha consciência, nunca deixou a minha lembrança. Eu me referi a ela não separando as duas, como mãe Tatalina. E era assim que Dona Alice, quando me via mais tarde, dizia: Juninho, porque era o tratamento que ela me dava, nós duas não temos outra coisa que não seja uma afinidade muito grande. Agora, se ela é carinhosa, eu sou dura. E mais de uma vez me fez sentar, enquanto ela estava na cadeira, no chão, para ouvir aquilo que ela precisava me dizer para me educar. Mais de uma vez eu tive a minha atenção chamada por ela, para que atentasse para a vida, para o compromisso pessoal que tinha, para a necessidade de corrigir meus passos. E quando ela se foi, eu experimentei um vazio. A existência me tirou muito cedo a companhia do meu pai. Meu pai desencarnou aos 26 anos. Eu tinha 5. Minha irmã, 2. As lembranças dele são lembranças muito pequenas. Muito pequenas. Mas a vida foi generosa, porque ela me deu uma avó que foi mãe, a minha mãe, e depois me deu Dona Alice, como terceira mãe. E hoje, agora, há menos de uma hora, eu soube da notícia da desencarnação de uma quarta mãe, a Léa Fazan, que desencarnou em Araraquara, presidente da Sociedade Espírita Kardecista O Consolador, e que era uma mãe. Foi uma mãe para mim em momentos muito difíceis. A vida foi generosa. Não tive a companhia do pai, mas recebi o exemplo de várias mães. Mães completas, como Dona Alice era. Aquela mãe que sabia aconchegar, mas que, acima de tudo, sabia educar. E Mãe Catarina era uma expressão muito, então, adequada, porque a irmã Catarina, registrada na frente da casa, representa aquele ideal que todos nós devemos buscar, o de sermos irmãos uns dos outros. Ela, carinhosamente, nos atendia como mãe, porém, o desejo sincero a partir do ensino de Jesus é o de que sejamos irmãos uns dos outros, já que o conhecimento espírita aqui nos diz: somos todos filhos do mesmo Pai. E estamos numa jornada evolutiva. Outra vantagem: estas mães maravilhosas que tivemos na existência, e apenas nessa, imagine nas múltiplas, elas nos ajudam de onde
estiverem. E não é difícil mesmo contar com a presença delas. É duro dizer tchau. Foi duro saber que Dona Alice tinha voltado para a realidade espiritual depois de passar inúmeros anos trabalhando incansavelmente. Eu não me recordo, porque aqui estive inúmeras vezes, de jamais ser mandado por ela embora sem uma palavra, sem um carinho, sem uma advertência. Nunca, nunca, mas nunca. Quando ela me encontrava fora daqui, estendia as duas mãos, calejadas, doídas, e envolvia o rosto para dizer: filho querido. E isto, às vezes, saiba você, eu ainda ouço quando, nos momentos difíceis, a vejo se aproximar em espírito para dizer a mesma coisa. Segue. Ergue a fronte. Não desista. Jesus abençoa você. Como Mãe Catarina nos dizia. Jesus dá benção para Sonsê. Vai em paz. E a gente ia. E assim vai. Essa é a vida. 61 anos aqui e um projeto muito maior do que 61 anos. Você fala em 2 séculos e eu diria, como disse Humberto de Campos, em Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que a espiritualidade de há muito se voltou para o nosso país com o propósito de aproveitar essa miscigenação acentuada que existe aqui para fazer com que aquele ideal semeado por Jesus e ainda não vivido pelos homens pudesse encontrar guarida. Na abertura daquela obra, no único prefácio que Emmanuel escreveu para todos os livros de Irmão X, podem procurar. Nenhum livro é prefaciado por Emmanuel. Nenhum. À exceção de Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Como o Emmanuel sabe que Irmão X vai fazer uma narrativa histórica, ele não se envolve. Mas ele escreve no prefácio, cujo estudo é lindíssimo. A semente que na Europa poderia fenecer, e feneceu, ela precisava estar num lugar seguro. E ela veio para ser guardada aqui. E aqui, então, não tenho dúvidas. Ao lado de tantos espíritas sérios, que nós aprendemos a homenagear e a reverenciar, Dona Alice também se encontrava. Era alguém que vinha com uma mediunidade sensacional. Né? Eu lamento nunca ter gravado uma sessão de xenoglossia, porque eu a vi falar em línguas que eu não compreendi, mas as pessoas que ali estavam responderam. Em inglês era possível entendê-la, em italiano era possível entendê-la, em espanhol certamente, mas em alemão, em árabe, eu vi mais de uma vez. E as famílias que ali estavam sabiam quem ali estava. Era o papel consolador, né? Da doutrina que vem mostrar a vida prossegue. E aqueles que nos antecederam na volta velam por nós e às vezes não compreendem as nossas atitudes. É
um trabalho de séculos. De séculos. Que é uma honra para nós ser beneficiados dele e, de alguma forma muito humilde, poder ajudar a que permaneça. É o mais importante. Vamos trabalhar. Você queria que eu abrisse falando sobre a minha vida aqui, né? E se eu fizer isso, eu vou passar a noite toda contando, porque tenho histórias lindíssimas, lindíssimas. Fica para outro dia. Mas é uma delícia ouvi-las, não é? Essas histórias. E aproveitando que você iniciou contando, você poderia explicar essa transição do nome Mãe Catarina para Irmã Catarina? É exatamente essa ideia. No tratamento, ela era uma mãe que dispensava carinhos, mas é a nossa irmã, no sentido de que assim, perante Deus, todos temos que nos considerar, né? Deus, o Pai, como Jesus nos apresentou, é alguém que cria do átomo com o propósito de atingir a angelitude. E somos todos irmãos, solidários uns aos outros. Você acredita que pode ser também, inclusive, uma lição de humildade de Mãe Catarina? Mas olha, o chamar-se de mãe é no sentido acolhedor, mas na hora de nominar é evidente, né? Lembre-se de que em nosso lar, quando André Luiz é admitido naquele grupo, ele ouve: agora você merece o título que todos buscamos, o de irmão. É o que está aqui retratado, a irmã Catarina, que é irmã de todos nós. Muito bom. Posso fazer uma sim. pergunta? Nazil, já que você falou sobre nosso lar, bom, antes da pergunta eu quero dar os parabéns pelo seu bom gosto em camisas, tá? Ah, Olha, essa é uma sacanagem, eu não sabia que ele vinha vieram com essa cor, manga comprida, brincadeira, vamos lá. Mas não são irmãos? É né? isso, Uma não, aliás, coincidência, nós não é somos mesmo, coincidência. né? Somos mesmo. Sim. Já que você citou nosso lar, nós lemos o livro dos Espíritos, 224, 227, 2230, e ele explica o seguinte, que a educação do ser que está na erraticidade não é a mesma coisa que se faz com o ser que está encarnado. Ele também fala que lá no plano espiritual, o ser humano não precisa de comida, de alimentação no geral, de bebida, não precisa descansar, até porque não tem os órgãos que precisam dessa recuperação. O ambiente é outro, né? Mentalmente falando é outro ambiente, etc. Mesmo assim, a gente vê as pessoas lá vivendo com famílias, com marido, esposa, filhos. Tem uma política, já que tem uma governadoria, ministros, etc. Tá certo? Os espíritos precisam de transporte, ou aeróbus, ou coisa que o valha. Tá certo? Então, a gente vê assim, é mais ou menos parecido com o que nós temos aqui. É claro que nós imaginamos que lá é uma cópia daqui, quando devia ser o contrário, mas se é tão parecido com isso aqui, então por que os espíritos precisam reencarnar novamente? Por que não ficam no nosso lar direto? Essa questão foi que Kardec fez a pergunta: por que razão Deus não nos criou perfeitos? E os espíritos responderam: porque vocês não teriam mérito algum. Se todos fôssemos perfeitos, onde o mérito? O mérito está nessa progressividade, onde nós temos necessariamente que enfrentar a nossa evolução construindo-a tijolo por tijolo. Então nós vamos, ao mesmo tempo em que adquirimos uma consciência da nossa situação de espíritos, tendo à nossa frente a obrigação, a responsabilidade de avançar. É aí que nós vamos reconhecendo o valor da frase de Kardec, né? Que não nos pede para que sejamos perfeitos, até porque perfeito é um só, mas nos diz: evoluamos a ponto de hoje termos sido melhores do que fomos ontem. É um esforço lento, moroso, etc. A publicação do livro Nosso Lar, à época, trouxe no seio da própria federação
como a Sueli Caldas Schubert registra no livro Testemunhos de Chico Xavier, um grande questionamento. Aquelas pessoas que vinham do século XIX, muitas delas à frente do movimento espírita, tendo por norte informações bastante difíceis de serem comprovadas, quando pegaram o texto de André Luiz, tomaram um choque, né? E fizeram ao Chico uma série imensa de questionamentos, retardando até a publicação da obra. Por quê? Porque pareciam relatos muito próximos da nossa experiência e alguns extremamente futuristas. Imagina um veículo de transporte que as pessoas sobem e se deslocam no ar. Imagina falar de um bosque de águas em que as águas cantam. Falar a respeito de flores que traduziam as impressões. Nós estamos falando de uma zona muito próxima à Terra. Então é óbvio que sim. No livro Mensageiros, naquele episódio em que André Luiz, antes de chegar ao cumprimento da tarefa, porque cada livro é o cumprimento de uma tarefa, de alguns dias, de uma semana, ele ouve a explicação a respeito do martírio, o quadro do martírio de São Denis, né? Quando então ele diz, puxa, eu vi uma cópia, eu vi esse quadro lá na Terra, mas não me parecia tão bonito como esse que está aqui. E aí o Espírito então diz, olha, vamos te esclarecer. O que você viu foi uma cópia de uma cópia de uma cópia. O quadro verdadeiro nem está aqui. Ele é fruto de um trabalho que está distante da nossa realidade. Nós, inspirados por aquilo, materializamos, mentalizamos a reprodução. E o artista encarnado, tendo tido acesso a essa obra, colocou aquele que você viu lá no Museu do Louvre, em Paris, e achou fenomenal. É apenas um reflexo. Então, aquilo que os espíritos narraram e que pareceu fantasioso, nada mais foi do que nos informar o que desde Platão os espíritos melhor posicionados no conhecimento fazem questão de deixar claro. A realidade física é apenas um espelho do que é a realidade espiritual. Nós temos aqui as limitações, as contingências do veículo físico. E muitos que voltam à realidade espiritual experimentam as mesmas limitações. Por quê? Porque não são evoluídos? Sim, exatamente porque não são evoluídos. Nós que aqui estamos também não somos. De tal forma que nós matamos animais para manter o nosso corpo. Nós não preservamos, nós destruímos. Então isso deixa claro o nosso grau evolutivo, né? Nós ainda estamos distantes. Se num ambiente como este, com tantas possibilidades, nós agimos selvagemente assim, né? De maneira cruel, não podemos esperar muito quando voltarmos para a realidade de onde somos, né? Vamos ter as mesmas vibrações, as mesmas sintonias, já que evolução significa mais do que boas palavras, boas ações. E aí que mora a diferença. Antes de passar a pergunta para as nossas colegas que estão aqui, eu quero aproveitar, fazer uma, porque está na mesma linha de Nosso Lar, de André Luiz Pranazil. Ontem, o César Moron rebateu uma pergunta que eu fiz, porque eu perguntei assim, o sonho de todo espírita é nosso lar, né? A gente ir para o nosso lar. E aí ele me disse assim, tem que sonhar mais alto, o nosso lar é uma zona ainda umbralina, né? Está lá no umbral.
E o que você acha disso, Nazil? Porque eu acredito que não esteja à altura de nosso lar. E ele diz que eu tenho que sonhar mais alto. O que você acha? Eu acho que ele está certo. O problema será ser admitido numa colônia espiritual com as limitações que nós temos. Porque a colônia pressupõe afinidade. Se a gente acompanha a narrativa do Lísias, quando apresenta nosso lar para André Luiz, nós vamos sabendo claramente o que é aquele grupo de espíritos que resolveu se organizar para ali, próximo ao estado do Rio de Janeiro, ter um ambiente que favorecesse os propósitos superiores. Então, quando ele descreve lá os ministérios, que nada mais é do que descrever a organização espiritual para um trabalho num mundo como o nosso, e que nos diz que o ministério mais importante é o menos acessível, porque é o da elevação divina, e ali estão espíritos com uma jornada de vida dedicada ao próximo. É vida, não é existência. Vida, essa palavra a gente tem que aprender a distinguir. Vai ver que um espírito como Veneranda, só em favor dos outros, em nosso lar, entregou 1 milhão de horas. Em favor dos outros. Quer dizer, dá para a gente ter uma ideia do parâmetro de elevação? Não dá, né? E aquele ponto, a colônia em si, chama a nossa atenção, mas o Brasil e o mundo é repleto de estruturas espirituais em todas as sortes, de todas as sortes vibratórias. Temos grupos que se afinizam com esse propósito, e tem lá o time da elevação divina, como temos grupos que se afinizam com propósitos completamente diferentes. O nosso pensamento vai nos guiar para os grupos que a nossa afinidade permitir. Então é importante que a gente tenha em mira mesmo coisas mais altas, porque, do contrário, com as nossas imperfeições, nós corremos risco de resvalar para regiões que são muito mais sombrias. E elas existem. É importante não ter ilusões, né? Então, às vezes, numa das tarefas mais difíceis, a Nelly sabe disso, porque está à frente do ESD, durante todo o tempo da atividade que eu conheço a Nelly, eu a vejo, a gente tenta tirar essas escadinhas que os espíritas vão rapidamente trazendo, né? Então a gente vê aqui, não, cuidado, isso é coisa de outro lugar. Tem gente que promete entregar sim, aquilo outro, mas não é a nossa realidade. Nossa realidade é o estudo, o trabalho, e esperando nada. É o estudo e o trabalho. Porque pelo estudo e pelo trabalho, nós vamos nos habilitando a estar e nos portar de maneira útil onde estivermos. Quando André Luiz lá quer ser um médico, que ele nem havia sido direito na terra, ele ouve dos que estão à sua volta: pega o pano, vai lá, vai trabalhar. A ideia é que mais tarde, por intermédio do Bacelli, Dr. Inácio Ferreira vai trazer na sua primeira obra, é justamente essa. Quando eu pensei que podia ser alguma coisa, peguei uma vassoura e fui varrer. Quer dizer, essa ideia do servir, e com isso a gente não só estará melhor acolhido, com grupos afins que nos ajudem a avançar, como estaremos mirando mais longe. Joia? Alguém me dá uma... Oi? É importante a gente lembrar que existem inúmeras colônias. Nossa, Muitas colônias, e colônias fantásticas. Sim. No mundo espiritual, porque nosso lar está em cima da cidade do Rio de Janeiro, mas o nosso mundo é enorme. Não, imagina. Então existem muitas colônias e a gente tem mesmo que pensar em outros lugares, né? Nós espíritas ficamos sonhando com o nosso lar porque é a única que a gente conhece. Detalhe, mas existem, né, outros livros falando de outras colônias fantásticas. Carbachutel, por intermédio daquele grupo que o Abel Glaser dirige em São Paulo, fala de Alvorada Nova. E detalhes assim, muito interessantes. Só peço para vocês me darem noção de tempo, tá? Vocês já me viram olhar, procurar.
eu estou sem relógio aqui. Então, se você aí em casa perceber que passou da hora, manda um zap. Ah, o Osmar tá ótimo. Alguém me dá noção. Obrigado, Nelly. A Márcia tem uma pergunta para você. A Márcia não me esqueceu nem aqui. Não. É brincadeira. Esqueço, Nazil. Boa noite. Boa noite, querida. Sabe quando aparece o gênio da lâmpada? Você tem que fazer 3 pedidos, aí você fala, você não sabe o que pedir, porque é tão pouco pedido, mas você está diante do gênio? É a mesma coisa, Nazil. Eu não sei o que perguntar, porque Bobinho. é tanta coisa para perguntar que eu não sei o que perguntar. Bom, mas é assim, não queria mudar muito do assunto, mas eu gosto de ciência, então eu vou perguntar uma coisa. Vamos lá. Tudo que existe hoje na Terra, as formas primárias de tudo que existia um molde pré-existente? Perfeito. A ideia de molde pré-existente, ela fica latente também em André Luiz, quando ele descreve que eles precisam fazer um exercício para receber alguém que vai fazer uma visita, é uma entidade muito elevada, e se concentram na construção desse ambiente. Alguém vai pensar no lago, outro nas flores, outro na terra, outro no que orna, e você percebe então a ideia do engenheiro que projeta essa questão dos mundos. Não por acaso, quando Emmanuel, em O Consolador, fala a respeito da terra, ele diz que Jesus, na companhia de arquitetos siderais, projeta desde a separação que vai ocorrer fisicamente do ambiente que está do Sol, e é por isso que a nossa Terra tem um magma no interior, é fruto dessa explosão, é um processo de explosão, resfriamento, mas não é um resfriamento total, porque, do contrário, nós não teríamos a vida da forma como ela está aqui, né? E por isso vagam tantas esferas no mundo, no universo, sem demonstrar a existência da vida como a temos aqui. Mas essa ideia da concepção de tudo aquilo, ela é presente, ela é espiritual, né? Essa sucessão dessa cadeia evolutiva que André Luiz depois, em Evolução em Dois Mundos, uma obra da qual todo mundo foge, né? É interessante quando você fala assim, vamos estudar a evolução em 2 mundos. Você faz o estudo com 2, porque as pessoas não veem. Não, puxa, é muito difícil. Não tem nada de difícil ali. Ele pega com o conhecimento científico daquele momento em que o livro é escrito para introduzir, mas jogando algo avançado, como os espíritos já haviam feito lá no século XIX, né? A gente pega o capítulo 8º da Gênese, Uranografia Geral, em que Galileu Galilei faz com que nós conheçamos a ideia dos universos. Ele escreve no plural, eu já fui no francês para ver se não tinha erro de tradução, né? Tem erro de tradução, não é possível estar falando de universos. E quando a gente vai fazer uma exposição, estudar como gosto de estudar assim, você tem que pegar tudo que está disponível para não chegar lá e de repente pega alguém que conhece e vem Nazil, então legal, eu vou preparado mesmo, nunca vou solto. E aí, universos, caramba, no século XIX, o nego não tinha nem noção do universo, ele fala de universos no plural. Ele fala de coisas que são inconcebíveis. É por isso que lá também no Livro dos Espíritos, parte 2ª, quando fala das sucessivas reencarnações, os Espíritos dizem, você não vai querer, no mundo, como a Terra, ter uma ideia do que te cerca, porque você está pisando na bola. Você não tem noção. É necessário chegar a um estágio evolutivo para entender as coisas. Agora, espíritos evoluídos que vieram para nos ajudar a crescer, como Platão, criaram a ideia de um mundo, o mundo das ideias, onde tudo é pré-existente. O episódio de São Denis é essa ideia. Então, há registros, apontamentos, informações que nós aqui apenas e tão somente traduzimos.
né? Traduzimos. E o que vem para ser a experiência física me parece, uma lógica seguida em milhões e milhões de outros mundos como o nosso. O Marcelo Gleiser, aquele professor do MIT, né? Ele costuma dizer o seguinte: é tão simples dizer que existem milhões de mundos como a Terra, do que dizer o contrário, que nós somos o único para a única. Isso é tão ridículo. E ele é alguém que não se proclama seguidor de absolutamente nada. Ele detém um conhecimento científico. Isso é racional demais imaginar que nesse universo, que agora a gente aprendeu que não é único, existem experiências similares às nossas. E elas devem seguir um encadeamento, porque Deus, a inteligência suprema, é apenas a causa primeira. Mas a partir daí, nós vamos ver a comparação. Então, há espíritos que, como Jesus, há 5 bilhões de anos atrás, já estavam pensando num projeto como o da nossa Terra. Acho que é fácil, né? É gostoso ter essa noção, ao invés de imaginar que tudo aconteceu assim. Não, nada acontece assim. Veja, para sair de uma pandemia, nós temos uma ciência evoluída, sofisticadíssima. Não estou aqui chegando na sua casa sem estar por transmissão via satélite. Estou na sua casa, né? Satélite. Daqui vai rede, pum, pum, chego na sua casa. A nossa ciência é evoluidíssima. Porém, diante de uma expressão que é objeto de muitos questionamentos, o que é um vírus? Né? Está todo mundo atado e tendo que aprender como é que é, mas a gente não sabe, nós já não saímos de... Olha, o SARS é conhecido de todo mundo, mas o SARS-CoV-19 é o quê? Como ele funciona? De que jeito ele funciona? Veja a dificuldade, né? Num laboratório sofisticadíssimos que põem um foguete e levam um telescópio, levam uma sonda, e de repente se volta para uma moléstia, de certa forma complexa, e não sabe sair. O que mostra que a gente tem muito a aprender, inclusive em termos de ciência, né? Nazil, agora nós temos uma pergunta da Lilian. Você também não me esquece, né? Brincadeira, não vocês como, me perseguem. Né? Quando fala das mulheres de Irmã Catarina, Paulinho, eu fico arrepiado, né? Porque ele me liga, fala assim, vamos fazer um pinga-fogo? Vamos, sem problema. Aí ele põe o time na tela, fala, nossa, vem bordoada. Mas vem bordoada legal. Eu não sei de onde elas cavam essas coisas. Vamos lá. Não vem não. Boa noite. Boa noite, querida. Nazil, no livro Jesus no Lar, no capítulo 25, A Visita da Verdade. Uhum. Então, Jesus nos conta uma história de um homem que implorava pelo socorro divino, e foi enviado vários auxílios, né? Ele fugiu de todos, recusou todos. Quando veio a verdade, ele fugiu. Por que nós tememos tanto a verdade? Porque ela nos traz a responsabilidade. Veja, o conhecimento espírita é fantástico, mas ele traz junto uma carga de responsabilidade que ninguém quer. Por isso é que todo mundo quer nosso lar. Fica imaginando o socorro que chega, o paraíso prometido. Não é nada disso. Nós precisamos ter noção que a responsabilidade é proporcional ao conhecimento. Você imagina, Jesus usou uma síntese, se corretamente traduzida ou não, mas tem muita lógica. Conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Não vai vos libertar, está errado, a tradução é furada. Vamos lá no Shurak, e o Shurak diz claramente, conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. Livres do quê? Das amarras. Livre dos preconceitos, das visões religiosas obtusas, das ideias limitadoras. Agora, quem é livre tem uma responsabilidade do tamanho de um caminhão, porque passa a ter um maior grau de responsabilidade por aquilo que faz. Você é livre. Todo mundo quer liberdade, mas ela traz consigo a responsabilidade. Então, quando ela chega, aí o sujeito refuga. Né? É normal que pessoas largamente instruídas tendam para visões que sejam da negação.
Ah, mas por quê? Bom, primeiro elas negam as bobagens que tem por aí, né, que nós convivemos, que são noções que já tiveram uma razão de ser na história evolutiva, mas que desaparecem. A partir do momento que os espíritos, no século XIX, descortinam um novo mundo, todos os homens que se aproximam disso ficam enlouquecidos. Pensa nos primeiros brasileiros que se aproximaram disso. Ficaram ensandecidos. Pega um cara como Bezerra de Menezes, comprou briga com Deus e o mundo, fez de tudo e perseverou ali naquela coisa. Por quê? Porque descobriu, é a história de Jesus na parábola. Quem descobre um tesouro vai, vende tudo que tem, compra o lugar e se apropria do tesouro. Agora, apropriar-se de um tesouro implica uma responsabilidade fenomenal, né? Porque você passa, então, a ter um grau de comprometimento que já não é mais com nada além de você mesmo. E aí, como é que eu vou dar uma desculpa para mim mesmo? Porque a gente reclama até de Deus. Então você imagina quando eu disser, não tem, Deus não tem nada a ver com isso, cara. É tanto que eu não suporto quando a pessoa diz para mim, você vai lá, se Deus quiser. Eu fico imaginando por que Deus não queria, ou não quereria que ele fosse, né? Ah, se Deus quiser, eu vou lá no centro. Tá bom, e se ele não quiser, você vai conseguir? Né? Esquece isso. É a noção da responsabilidade. Eu vou porque eu quero, eu vou porque eu vou vencer, eu vou melhorar. E não é aquela história, eu vou melhorar para ser santo. Nada, isso é bobagem. Eu vou melhorar do que eu fui ontem. Então é esse o desafio. Ontem eu pisei na bola, como hoje pisei na bola. Qual é o meu desafio? É amanhã não repetir. É amadurecer. Por isso a verdade choca e o sujeito quer sair dela. Isso, o Deus é fiel é uma passagenzinha do Velho Testamento que deixa para lá, é melhor nem comentar. Vamos deixar de lado. Agora, Georgia. Só um detalhe, há espíritos para todas essas escalas evolutivas. Então, para alguns, o conhecimento espírita vai soar completamente distante. Então, veja que a providência divina vai permitindo. Então, vai cada um estagiando num lugar, tem muito espiritólico, como dizia o Hernani, muito espiritante, muito espiriteu, e eu criei, com a permissão dele, o espiritoa, né? E ele gostou, falou, não, tá perfeito. Tá? O tólico, o tante, o teu e o toa, né? Aquele espírito à toa, que eu nem preciso dizer. Segue lá. Perdão. Bom, você viu que ele disse, né? Que ele fica preocupado com o time que você escala para fazer perguntas para ele. Quem vem agora? Mal sabe ele o quanto nós ficamos preocupadas. Porque você viu, se você disser a ele, se Deus quiser, eu vou. Acabei de me olhar. E ele faz toda essa reflexão. Então, olha aí, Jorge, a nossa responsabilidade, né? A Jorge agora, brincadeira, hein? Nazil, é o seguinte, você falou muito já da lei do progresso, do conhecimento, e a minha pergunta tem bem a ver com essas questões. Então, a lei do progresso diz que o homem não obriga o homem a passar pelo caminho do mal, mas ela obriga o homem para passar, né, pelo estado de inferioridade intelectual e pela infância espiritual. Aí, dentro de um estudo, eu ouvi uma coisa muito interessante que fala que se Deus tivesse criado os espíritos perfeitos, ele teria dotado esses espíritos já de todo o conhecimento. E isso isentaria os espíritos de realizar um trabalho intelectual. E isso eximiria esses espíritos de se esforçarem, né, para adquirir esse intelecto e deixariam de contribuir, como encarnados ou desencarnados, para o aperfeiçoamento material dos planetas. E essa atividade, né, do aperfeiçoamento material dos planetas, então, fica ao encargo de nós, espíritos ainda, vamos dizer, imperfeitos. Porque diz que os espíritos superiores são encarregados da evolução moral dos planetas. Dentro dessas informações, então, a gente pode concluir que não basta apenas fazer o bem, né, buscar a nossa melhoria moral. É preciso também estudar as ciências para contribuir com essa evolução material dos planetas. E isso revela a nossa parcela de responsabilidade na obra da criação? Com certeza. Se você se lembrar, e certamente se recorda,
Quando Kardec pergunta aos espíritos qual a estrutura básica e o que vai ser denominado a trindade espírita, ele diz: há um princípio material tendente ao aperfeiçoamento, e os espíritos respondem, e um princípio moral que conduz à elevação, inclusive se valendo do princípio material. É da união dos dois nas experiências reencarnatórias que esse progresso vai. Nós estamos numa casa que é composta de tijolos. Tijolos. De onde vêm os tijolos? Da argila. A argila é tirada da onde? Do fundo do rio. Lá está, é tirada, trabalhada. O conhecimento fez pensar no tijolo. O tijolo veio na estruturação, a estruturação veio nos arranha-céus e veio o ferro, que é o minério. E onde fomos buscar? O que é isso? É a inteligência. A inteligência do homem, do espírito reencarnado, que faz com que a matéria que está no planeta, desde que o planeta desprendeu do Sol e veio para cá naquela estrutura, nós usamos aquele material disponível, né, que é fruto da aglomeração da poeira cósmica, grãos, círculos, né? Veja como é lógico todo o raciocínio. Nós nos apropriamos daquilo e vamos sofisticando. Nós estamos começando a dar um salto além disso. Quando a gente pensa na tecnologia, no chip, na transmissão, veja que nós estamos trabalhando com um grupo de espíritos cada vez mais inteligentes, mais voltados para esse domínio, agora de coisas materiais, mas com propósitos muito mais elevados, né? Nós tínhamos o telefone, mas que dependia da linha de transmissão, a linha, né? Por isso que a ligação no passado, e eu não me lembro disso, porque já lembro do telefone de outra forma, mas minha mãe dizia que se pedia uma ligação e ficava aguardando para horas depois ser completado. Por que isso? Ora, porque o número de linhas disponíveis para aquilo, os pares, estavam ocupados. Então você tinha uma ideia, e essa era uma ideia relativa, porque você não sabia quanto tempo a pessoa ia falar no telefone. Ela podia ficar lá mais tempo do que o necessário. Então você tinha uma ideia, olha, quando ficar pronta a sua ligação, eu telefono. E aí, quando ficava pronta a ligação, telefonava. Ora, hoje a gente anda com o telefone no bolso e fala com todo lugar. O que é isso? É usar a inteligência para o... É um erro imenso imaginar que espírito evoluído vem na religião. Não vem. Não vem. São raríssimos os que vêm na religião, porque a religião é feita para ter o domínio sobre as pessoas. Não vem. Olhe Dona Alice, olhe o Chico, vê se eles se valeram da religião. Nunca, nunca, nunca. Aí a gente entende por quê. Madre Teresa de Calcutá se valeu da religião, ela foi expulsa pela superiora dela. Irmã Dulce na Bahia se valeu da religião, pelo contrário. A superiora chamou e disse, você não vai pôr leproso aqui dentro, não. Eu disse, eu não vou? Então eu vou morar com eles no galinheiro. E foi morar no galinheiro. Quer dizer, o espírito inteligente não vem na religião. É uma ideia, não moral. Não, a moral a gente dá trabalhando. É vivendo e resistindo. Chico visitava prostitutas para fazer o evangelho com elas. E o tio dele preocupado. Será que ele já conhece a experiência do sexo? Tio, eu vim aqui para atender. Quando ele ficou doente, quem ia no hospital fazer visita para ele? Aquelas mulheres que ele havia parado. Então, é no trabalho dedicado ao próximo que nós crescemos. A ciência é o mecanismo. O grande problema, e aí vem um alerta, é que a inteligência pode nos conduzir a nos acharmos melhores do que os outros. E, às vezes, praticarmos o que não é certo. Você concorda comigo, Jorge, que as melhores cabeças do século XX entenderam a fissão nuclear e descobriram que dali havia uma energia?
Von Braun e todos os que seguiram o seu trabalho, as suas linhas de pesquisa, foram as maiores inteligências que a Terra conheceu. Jogaram 2 bombas a partir do entendimento deles. É dizer, de que vale o conhecimento se não for em prol do outro? Albert Sabin era um gênio, mas se inoculava vacinas para poder livrar a humanidade da paralisia, como aconteceu. É dizer, é a moralidade uma conquista do espírito. A inteligência precede, mas ela destrói. Para que vale o nosso conhecimento científico de hoje se o sujeito nega que está tendo uma queimada onde está todo mundo vendo a queimada? Todo mundo está vendo a queimada, inclusive o satélite. Não tem queimada. Ah, não é possível. Nós estamos destruindo o planeta. Nós não temos o espírito de solidariedade. Agora, quem vai colher isso? Nós. Nós vamos voltar para cá. Eu sei que vou reencarnar na Terra. Não tenho passaporte para ir reencarnar em Júpiter. Eu vou reencarnar na Terra. Então eu vou pegar um mundo difícil, 43 graus, como aconteceu na semana passada, sufoca todo mundo. Claro que sufoca. Mas se você for agora, quando acabar a nossa conversa, nas Nações Unidas, por onde eu vim para chegar até aqui, vai ver que na beira da pista da Marginal há um lixo imenso deixado por pessoas que tiveram dinheiro para ir numa lanchonete famosa, da qual não vou fazer propaganda. As pessoas foram lá, pagaram em dólar, porque o sanduíche é cotado em dólar, acabaram de comer e jogaram ali. Caramba! É lixo! Lixo que não é lixo. Então essa coisa vai entupir bueiro, vai trazer problema. Aí Bauru inunda. Ah, Deus está castigando. Tá castigando o quê? Deus é a inteligência suprema, a causa primeira. Ele nos destina. Agora, para chegar lá, depende de cada um. Então, o conhecimento científico é importante, se a gente souber o que fazer com ele. Né? Porque o conhecimento religioso não é castrador. É religiosidade. É ligação com o Criador e o desejo de saber a verdade e de crescer. É isso que vale. Aí a gente vai embora, liberta. Tamo, né? Agora a gente tem a pergunta do nosso querido Osmar. Segunda dele? A Já segunda. Que isso? Ô, Nazil, você acabou de falar que o espírito superior tal, não nasce na religião. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Essa semana, Nelly, Renata, César e eu, nós discutimos um assunto chamado o futuro do espiritismo. E nós sabemos que muitos espíritas acreditam que o futuro da humanidade é ser todo mundo espírita. Né? E a gente sabe que não é bem assim. Tá? Primeiro porque não leram Kardec, né? Se tivesse lido Kardec... Nós podemos até pensar em outras coisas. Os princípios do espiritismo poderão ser universais, assim. Mas então, no seu modo de ver, qual que é o futuro do espiritismo? E voltando à pergunta, num prazo mais curto, qual que será o futuro dos centros espíritas quando acabar essa pandemia? Pensando no online, etc. Olha, essa história, eu preciso de 3 horas, Paulinho. O cara me dá um negócio assim, é queima-roupa. Aliás, todo mundo aqui me queimou, né? O nego manda uma pergunta, um petardo, eu olho, quanto tempo eu tenho? Né? O Frank está me olhando ali, eu estou preocupado, eu já passei do horário, não passei. Vamos chegar na real o seguinte, olha, o Espiritismo teve a tarefa de reviver Jesus, não tem nada de extraordinário. O problema é que Jesus foi posto no sacrário. Aí acabou. Presta atenção, a coisa é tão lógica. O que ele fez? Ele reviveu Jesus. Tem muita coisa que eu podia dizer, mas vocês não têm capacidade para entender, e não tem mesmo. Ele discutiu se era para ser circuncidado ou não aquele que seguia Jesus. Era essa a visão tacanha. Como ainda hoje a gente ouve, mas não tem batismo no Espiritismo? Não. Vocês não fazem casamento, quem faz não é espírita. Quem faz casamento em nome do Espiritismo não sabe o que está fazendo. Está pondo a pedra no pescoço. É ridículo isso. E ainda cobra. Ridículo dobrado. Dobrado. Olha o problema que trouxe para a FEB uma declaração em cima de casamento espírita. Não existe isso. Não existe isso. Então,
Qual é o futuro do espiritismo? O que os espíritas fizerem dele. A única informação que veio escrita. De Jesus a gente ouviu dizer, os espíritos escreveram. Mas quem diz que o cara lê? E tanto não lê que fala besteira. Ó, o espiritismo vai ser a religião de amanhã e eu serei o condutor do rebanho. Ah, não seja bobo. Não seja bobo. Não seja bobo. O espiritismo pode ser o futuro das visões religiosas, porque fala daquilo que Jesus falava. Quando você quiser conversar com Deus, não procura um outro homem, caramba. Entra no silêncio do teu quarto, se recolhe, fala com Deus que te ouve, Ele é teu Pai. Quando Ele nos ensina, Ele diz, Pai, seja feita a tua vontade, e não a nossa. Mas não é isso que a gente quer. Quer dizer, então o que vai ser o futuro do espiritismo? O que fizerem. Há muito tempo nós sabemos, e aqui essa casa mostra isso, que quando o conhecimento espírita está presente, ele liberta, ele liberta. Essa casa não começou nessa estrutura, ela começou naquele quartinho lá do fundo, com aquela legião de gente sofredora que vinha buscar alívio e bobagens também, tá? Porque cansei de ver mãe Catarina mandar a fila andar, porque era bobagem atrás de bobagem. Posso vacinar o gado? Isso eu ouvi. Posso vacinar o gado? Ela simplesmente olhou para o sujeito. Jesus dá benção para Suncê, né, filho? E a fila anda. Eu vou perder meu tempo com uma besteira dessa. Imagina vir aqui, entrar numa fila para perguntar se podia vacinar o gado. Vou casar? Então Kardec disse, eu reproduzi isso hoje numa fala do Richard, né, a quem eu estou homenageando esse mês inteiro. Richard é o grande responsável para que o espiritismo tivesse em Bauru uma solidez. Uma solidez. Ele escrevia, insistia naquilo que os espíritos insistem. Porque as casas querem fila de passe. E a gente precisa ter o quê? Precisa ter conhecimento para não ter a fila do passe. Conhece Mesmer e abandona o passe. Quem conhece Mesmer sabe o efeito da coisa. Não, vamos para a fila, vamos fazer. Não é esse o sentido. A fila, quando tem, é para acolher, mas para orientar. Os espíritos fazem isso. É só vir aqui numa sessão. É só vir aqui, a sessão mediúnica de atendimento. Senta aqui e conversa com o espírito. Você vai ver, você vai dizer para você que vai na sua casa resolver o problema. Não existe isso. Todos eles dizem, meu filho pede, trabalha, melhora, muda o pensamento. É só sentar aqui. É só sentar aqui, senta aqui e ouve. Ah, não, vou lá porque vai resolver meu problema. Está errado, ele não vai resolver nada. Ele vai te mandar criar noção. Então o futuro do espiritismo é o que nós fizemos. Agora, o que eu vejo hoje? A Nelly sabe disso, porque a Nelly está na USE, sabe da luta. Precisamos estudar, precisamos abrir curso. A gente abre o curso. Aqui foi uma exceção, me deixou feliz. Um monte de gente. A regra é não ter ninguém, vem meia dúzia. Precisava estar casa cheia? Devia, porque sai todo mundo melhor. Pensou no ESD, que é um mecanismo de permitir, aonde não tem instrutores, que o grupo estude. Então, veja, o movimento da espiritualidade para nos ajudar é permanente. Olha, vamos. Agora, o que nós estamos fazendo? Ah, estou trocando, venho ao centro, mas eu vou para nosso lar. Eu estou trocando com Deus. Toda semana eu venho, mas na hora que eu desencarnar, a Emmanuel diz, pouquíssimos desencarnam. A maioria morre. Pouquíssimos desencarnam. Porque desencarnar é ser desapegado. Agora nós somos apegados em tudo. Meu marido, minha casa, minha cadeira, meu carro, meu diploma, meu isso. É tudo. Cuidado que nada disso existe. Isso tem prazo de validade. 70, 80, 90, 100 anos. Mas tem prazo de validade. Acabou. O que você leva? Nada disso. Jesus lá atrás, cuidado. Acumulai tesouros no céu, porque lá não tem ladrão que rouba, a traça não corrói. Veja o tempo todo. Então foi necessário resgatar Jesus, tirar Jesus do sacrário, Jesus Deus, imagina, Deus, né? Jesus Deus. Ele teria dado uma bela de uma gargalhada,
né? Não tenho notícia de Jesus rindo, chorando sim, mas eu imagino a gargalhada quando ele soube dessa besteira. Mas eles estão perdidos mesmo, hein? Imagina, me colocaram num lugar que eu sempre disse, jamais não aceitou ser chamado de bom. Bom, mestre, bom é Deus. Eu não, porque é um espírito em evolução. Jesus trabalha para ser melhor, porque é o destino de todos nós trabalharmos para sermos melhores. E nos deu exemplo, vindo daqui servindo, tolerando a nossa pequenez, a nossa limitação, vela por nós. Então, o Espiritismo é essa possibilidade de entender Jesus. E Jesus é o que consola. Então, a fila da irmã Catarina era a fila do consolo, mas que as pessoas não aproveitavam, porque ninguém via perguntar, o que eu posso fazer para ser melhor? A pessoa via aproveitar para tirar alguma coisa. Né? Dá para resolver isso? A senhora pode fazer por mim? Como se o Espírito pudesse fazer a parte que nos compete. Na homenagem ao Richard, eu digo isso, transcrevi esse texto dele hoje, quando ele disse, registrou no livro exatamente o seguinte: os guias respondem, muitos dos guias têm menos conhecimento que nós temos. Menos do que nós temos. Basta que a gente tenha informações, estude, nós teremos mais informações do que o guia que está ali, tá? Agora, por que eles nos conduzem, às vezes, para onde conduzem? Porque nós não sabemos aonde queremos ser conduzidos. Nós recusamos saber a verdade. Nós recusamos. Então, a gente quer viver da ilusão. A ilusão de ser salvo, a ilusão de ser levado. O Espiritismo definitivamente não sacramenta isso. O Espiritismo é libertador e, ao mesmo tempo, comprometedor até a última célula corporal, porque a gente aprende que precisa dele para crescer, e a oportunidade encarnatória é esse caminho. Ok, meu querido? C'est fini? Infelizmente. Não, felizmente, esses coitados que estão em casa, os daqui, você que está em casa, os daqui estão felizes porque voltaram. Agora, você que está em casa, é brincadeira. Para um domingo à noite, já deu o que tinha que dar. Obrigado de coração. É uma alegria muito grande estar aqui sempre, vocês sabem disso. O Paulinho, que é parça de longa data, Valquíria, põe data nisso, né? Vamos deixar de lado, porque senão a gente começa a descobrir que aqui está tempo demais. E sabe quanto eu me sinto bem aqui, como eu gosto daqui. Me sinto muito em casa, à vontade. Vim aqui menino, então me sinto em casa. É muito bom voltar e é muito bom voltar. Você que não está aqui, eu me senti protegido, tá? Não pela espiritualidade, porque ela também não tem que perder tempo com quem não se prepara. Mas eu me senti muito protegido fisicamente, tá? Se tem vírus circulando aqui, ficou no lugar onde estava. Eu espero não ter trazido o meu, e complicado, e não ter levado de ninguém, que cada um guarde o seu, né, e seja feliz. Tá, joia? Joia. Obrigado. Você não imagina a nossa felicidade. Até, eu acho que eu falo por todos, né, que quando dizem assim, vamos voltar, será que vamos voltar? Eu tenho aquela insegurança e vontade de não voltar. Mas quando eu soube que era o Nasil, aí eu falei, eu vou me arriscar. Porque é uma felicidade estar com alguém com tanto conhecimento. Nós somos privilegiados. Eu não tive o privilégio de conhecer a Dona Alice, mas eu tenho o privilégio de conhecer a família da Dona Alice, e incluo você também, Nasil. Tive a felicidade de conhecer Richard Simonetti, de ser aluna dele. Então, eu me sinto privilegiada por isso. Mas, como não existe privilégio, né? Devo ter algum mérito para ter conhecido essas pessoas. Infelizmente, a gente tem que acabar essa noite maravilhosa, mas não deixando de lembrar que continua o ciclo de palestras. E amanhã nós teremos o Tato Save aqui também, né? Não aqui, mas na casa de todos vocês. E que vocês estejam conosco durante essa semana. E antes também de encerrar totalmente, quero agradecer ao Osmar, porque a espiritualidade preparou Osmar também para esse momento, porque sem ele, certamente essas portas estariam fechadas e não haveria essas palestras pela internet.
como Deus sabe de tudo, né, Ele tem a presciência, Ele preparou Osmar para vir para essa casa, não tirando o mérito do presidente, de toda a diretoria, mas ele chegou aqui com essa ideia da transmissão, agradeceu o Frank, que é um escudeiro fiel, que sem ele também nada aconteceria, e todos que também trabalham aqui nessa casa, agradecer. A gente só tem que agradecer por tudo que nós temos e que Deus sabe e prepara também, assim como nós temos os desafios, mas lá na frente nós vamos encontrar também todos os resultados, para toda a resolutividade desses desafios que se apresentam. Então, para encerrar com chave de ouro, eu vou chamar a Nelly para fazer a prece de encerramento para a gente. Que nós possamos receber em nossos lares a vibração de todos nós, a vibração de energia dos amigos espirituais, especialmente dos mentores desta casa, que nos fortalece, nos ampara. E o nosso sentimento é de gratidão. Sempre agradecidos ao Pai por permitir que aqui estejamos encarnados, nesse momento tão importante da nossa existência, recebendo do alto o que melhor podemos receber. Recebendo do alto o amparo, o fortalecimento para os momentos difíceis da nossa existência. A nossa gratidão a Jesus, amigo, companheiro, que tem uma paciência enorme para com os nossos erros, os nossos deslizes, fruto da nossa imperfeição espiritual. Mas Jesus, tenha certeza que os teus ensinamentos estão cravados no fundo do nosso coração, no fundo de nossa alma. E com certeza amanhã, ou melhor, nesse instante, estaremos sendo melhores do que fomos há pouco. Esteja conosco, Mestre. Esteja com os amigos que estão em seus lares, recebendo o amparo da espiritualidade, recebendo a luz que emana a todos nós, essa luz que Jesus distribui a cada lar, a cada ambiente, a cada família. Que fortalece os nossos espíritos nessa dificuldade que temos da nossa encarnação. A nossa gratidão aos amigos espirituais, aos mentores desta casa, às pessoas tão queridas que fizeram e que fazem para que o Centro Irmã Catarina continue na sua luta, na sua trajetória programada no mundo espiritual. Aqui somos trabalhadores, somos colaboradores, somos co-criadores do nosso Pai Maior. Agradecemos a lição que Nazil trouxe para todos nós. Agradecemos a Casa Irmã Catarina que permitiu que aqui hoje estivéssemos. Alguns presentes, outros em seus lares, em suas residências.
para comemorar mais um ano de atividade desta casa abençoada. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos da espiritualidade. E a todos os trabalhadores da Casa Irmã Catarina, recebam a nossa gratidão, o nosso amor maior, a nossa vibração. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós que é o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, agora e sempre. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos a de nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, do corpo e da alma. Que assim seja.